Boa noite. Boa noite. Vamos continuar falando sobre os relacionamentos. Hoje vamos receber daqui a pouquinho uma convidada super especial que já está aqui conosco, que é a Terezinha, Maria Terezinha Ribeiro. Terezinha, para a gente que se conhece há tanto tempo, eu vou colocá-la aqui no contato com a gente. Daqui a pouco ela está aqui com a gente, já está entrando. Maravilha, Olá, eba! boa Boa noite. noite, tudo bem? Deu tudo certo, tal. Deu. Acabei de entrar também, então eu queria, enquanto o Instagram vai avisando e as pessoas vão entrando, Terezinha, já vou passar a palavra para você, que é a nossa convidada, a pessoa mais importante. Mas só contar que esse é um programa que a gente começou a fazer aqui no Instituto, recentemente, das lives. Ele faz parte do projeto que andou esse ano inteiro, que é um período de aniversário importante para a gente aqui no Instituto. Então, a gente está festejando desde fevereiro, agora em novembro é que a gente faz o nosso aniversário. E, e, e nós começamos desde maio a fazer encontros semanais, todas as quartas-feiras teremos um amanhã, inclusive, falando sobre os relacionamentos amorosos, da visão de nós mais adultos, né? E recentemente começamos com os programas de fazer as lives, né? E a ideia sempre é convidar as pessoas que a gente tem afinidade, como com você, e, e deixar a temática com a pessoa, ela escolhe e a gente não faz uma conversa, que é de verdade, nós não conversamos nada a respeito, e a ideia aqui é trocar um pouco das experiências no período que a gente consegue ficar, que uma live consegue ficar viva para todos nós, e tivemos aqui, você é o nosso sétimo encontro aqui. Fizemos vários aqui essa semana, também vai ser uma semana intensa dos encontros. E estou muito feliz que você tenha aceito, super feliz mesmo. Você sabe que a gente se conhece há muito tempo, passamos por diferentes carnavais, como diria a minha família carioca, e, e eu queria que você falasse de você e já introduzisse aí na temática com esse pano de fundo dos relacionamentos e a sua visão de um tema tão assim tão instigante para mim. Adorei ver sobre o que você ia falar e estou aqui curioso para te ouvir. Então, com a palavra, você, Terezinha, muito obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. Bom, em primeiro lugar, é um prazer e um privilégio ter sido convidada. Realmente, nós nos conhecemos há muito tempo. Eu faço parte do Instituto da Conexão Sistêmica. Sou formada pelo Nexo Renascer Sistêmico e Somático, né, com a Gláucia. Já fizemos alguns trabalhos juntos, né, Oswaldo? Uhum. Então, nos conhecemos e temos um ponto em comum, né? É saber como cada um pensa e tem as suas expectativas. Eu escolhi esse tema porque é o meu dia a dia de consultório. É o descompasso da maturidade feminina com a masculina entre os jovens, o jovem adulto. O que eu considero jovem adulto? São jovens entre 28 e 36 anos. É um público maior dentro do meu consultório e o que eu percebo é a dificuldade de se formar vínculos, né? Então eu vou contextualizar um pouquinho mais para trás. Eu acredito que no desenvolvimento da humanidade e nas últimas décadas principalmente, as conexões são feitas principalmente pelas mídias sociais e tudo mais, com uma facilidade enorme, né? Só eu, talvez você, já foi isso, tem dificuldade com tudo isso. Mas o jovem hoje tem muita conexão para aquilo que ele precisa e ele quer. Ele procura, ele acha.
Entretanto, o que eu percebo é que eles não estão conectados, em primeiro lugar, consigo mesmos, e em segundo lugar, com as pessoas ao seu redor. Eu não diria nem só sobre os relacionamentos masculino e feminino, mas, ou de relacionamentos de casais, que eu falaria, né? Mas de relacionamentos de modo geral, né? Como eu tenho uma formação um pouquinho mais antiga, eu sou também professora de história, eu estudei um pouquinho o Zygmunt Bauman, que ele fala sobre a sociedade líquida, sobre o amor líquido. Realmente isso está muito instalado. E junto com isso, né, Oswaldo, tem os traumas transgeracionais, os traumas sistêmicos. Então, o amor primário interrompido dificulta o vínculo, não é? Outros traumas que vão acontecendo ao longo das gerações vai trazendo essa característica de distanciamento, né? E isso está sendo uma permanente nos meus atendimentos. O que é, vamos dizer, um pouco é instigante e ao mesmo tempo um pouco dá uma sensação de frustração. Por quê? Porque as jovens, elas estão um pouquinho mais conectadas, tá? Elas, por serem mulheres, elas foram mais treinadas a olharem um pouquinho para si, a sentirem o que sentem, revelar o que sentem, pelo menos internamente para si, não só para o outro. E enquanto que no procedimento masculino a gente vê um travamento muito intenso desses jovens rapazes, né? Eles, na realidade, o que eu percebo é que eles têm dificuldade de manifestar qualquer tipo de amorosidade. Então, não é só com um outro parceiro, parceira, mas também dentro da família não existe uma proximidade muito grande, né? E a gente vê tudo isso por todo esse contexto, e ainda mais pelo excesso de mídias sociais que está desconectando esses jovens, né? Mais do que outras gerações um pouco mais para frente. Não que todos nós não estejamos nesse pedaço de muitas mídias, mas o jovem está, vamos dizer, mais sobrecarregado sobre esse efeito. Entendi. Por isso que eu falei, assim, instigante, estava pensando o que você traria, né? E deu super para entender. E estou pensando que essa geração que você está falando entre 28, 30 e 36 anos, Isso. é uma geração que viveu a adolescência. Estou tentando trazer alguma contribuição do que eu conheço da questão sistêmica. Há mais ou menos 20 anos atrás, estamos falando de alguém que nos anos 2000, por aí, viveu a sua adolescência, né? Final de 99, início de 2000, viveu a sua fase de adolescência, que é um pouco... essa fase marca muito a forma de ser, né? E acho que foi, talvez, é uma coisa que você está trazendo interessante para se olhar e para falar-se um pouco mais sobre isso, né? Mas eu fico pensando que foi uma geração que já existia uma criação e uma expectativa que talvez tenha dado para os meninos um distanciamento maior para algumas coisas da vida. É uma coisa que precisaria se analisar nessa questão da geração, né? Como é que isso se formou. Porque você está trazendo um dado que você conhece pelo teu próprio trabalho, né? Então, o que aconteceu nessa geração que criou esse distanciamento, né, de olhar para si mesmo
E acho, aí é um achômetro, porque é uma coisa, é uma informação que você está trazendo, que já fiquei curioso de pesquisar um pouco mais sobre isso, porque tinha uma expectativa de ser uma geração que ia, com facilidade, resolver muitas das coisas no mundo, né? E isso não se concretizou no real. Então, viveu toda uma mudança durante a sua própria existência, uma mudança radical de um jeito do mundo ser, se a gente for falar só sobre a questão tecnológica, né? De ser um mundo que era de uma maneira e que se transformou muito rapidamente nessas coisas muito rápidas do mundo virtual, muita informação, muita mudança, e a gente que vem de outra geração, a gente foi vivendo isso. Se a gente pensar, eu me lembro de ter sentado com uma sobrinha da Gláucia, que é a nossa filhada, e uma vez eu comecei a contar para ela, ela me perguntou, tinha alguma coisa de plano econômico, né? Da minha formação de economista, ela me perguntou mais ou menos o que é que as pessoas falam, e eu comecei a explicar para ela, nem fui lá para trás historicamente, mas explicar os planos econômicos e as mudanças que eu havia vivido, né? Quando chegou na metade, ela falou, tio, pelo amor de Deus, que confusão, que é um negócio que você... mas foi uma coisa que foi acontecendo, né? Assim, tudo bem. Se você pensar nos últimos 60, 70 anos, muita mudança no mundo, muito radical, né? Muitas coisas Sim. foram acontecendo. Mas esse período, talvez muito pequeno dessa geração, para pensando nos meninos que tinham essa expectativa forte de que chegariam a ponto de fazer uma grande transformação por conta disso tudo, eu acho que talvez tenha uma frustração que acabou criando uma coisa que, em vez de ficar moderna, trouxe muito conteúdo anterior dessa coisa desse fechamento do masculino para dentro de si mesmo, que é uma coisa que é histórica no masculino, né? Sim. É assim, masculinos, eu adorei que você falou isso, quer dizer, vindo de homens ou vindo de mulheres, tanto faz, né? Porque essa Sim. coisa yang, ela está em todos nós, né? As nossas heranças daquilo que a gente chama do masculino está em todos nós. Mas eu entendo que talvez é uma coisa bem interessante para mim, eu acho interessante e vou gostar até de olhar um pouco mais para isso, pensar nessa questão geracional, o que pode também ter causado uma coisa que ficou tão marcante assim a ponto de chamar tanto atenção? Porque é natural, já é uma coisa conhecida. Eu brinco aqui quando faço os encontros em aulas, ou nas constelações, aulas abertas, gratuitas, cobradas. Quando tem um homem, eu sempre saúdo assim, pera um pouquinho, vamos dar aqui as boas-vindas a algum cara que tem. Às vezes alguns que vêm por curiosidade, outros que vêm por interesse mesmo, e a gente vê em alguns aspectos isso também se abrindo, mas eu nunca prestei atenção nisso que você falou, que você trouxe. Talvez eu tenha visto mais movimentos de homens, né? Falando do gênero masculino, ou mais jovens do que isso, que estão, às vezes, interessados em alguma coisa assim, mas quando vêm as outras pessoas, são os 42 mais. Exatamente. É nesse sentido Isso que eu nunca ia... eu tinha, não pensaria jamais se você não tivesse falado. Exato. Dentro dos processos que eu acompanho, por exemplo, vamos dizer, entre 10 clientes mulheres, são 2 homens. É o que você vive aí na conexão, eu vivo no consultório. O que acontece? Os rapazes são muito sensíveis. Eles são sensíveis. Eles têm vergonha de se posicionar, de se mostrar para o outro, né? Hoje existem grupos grupos terapêuticos masculinos. Hoje está crescendo bastante isso, né? No Brasil inteiro.
Entretanto, o que eu, na minha experiência, eu vejo que eles são muito sensíveis, mas eles têm muita dificuldade de se posicionarem, de se revelarem, principalmente para um parceiro, uma parceira. Então, o que acontece? Quando eles fazem o processo, né, que nós fazemos do Nexo Renascer Sistêmico e Somático, o que acontece? Eu tenho um cliente que ele começou com 36 anos. Ele está com 42. É outro homem. É outro homem. Por quê? Porque ele se entregou para o processo, ele foi fazendo, e hoje ele tem 42 anos, ele está extremamente realizado naquilo que ele veio procurar. Uhum. Então, existe um processo, mas esse ato entre 28 e 36 anos é um período que eu percebo muito sofrido, muito sofrido. As mulheres não encontram um parceiro que elas possam contar, confiar, estar junto, mesmo com expectativas diferentes, porque temos Sim. todos expectativas diferentes. Uhum. E os rapazes não se encaixam, porque eles acham as mulheres extremamente maduras para eles. Uhum. Né? Tem um que fala assim, nossa, ela parece até minha mãe falando. Quando ela começa a comentar alguma coisa, me cobrar alguma coisa, não é que ela comenta como a minha mãe, mas ela fala coisas pertinentes a que a minha mãe comenta. Uhum. Então, eu me fecho, porque parece que eu estou na frente da minha mãe. Né? Então, todos esses esquemas que a gente sabe que existe nos sistemas transgeracionais vão acontecendo, né? E o que é interessante? Eles têm vontade de fazer um processo, né? E alguns fazem, né? São dois, mas fazem. E quando chega depois dos 40, 42, eles estão prontos para formar uma família com vínculo, onde um deles fala o seguinte: o grande problema do meu relacionamento é que ela cria muitas expectativas sobre mim. E eu não sei quais são essas expectativas. Então, também tem o outro lado que cobra, mas não explica. Sim. Né? O feminino cobra, mas não explica qual que é a necessidade, qual que é a expectativa, o que quer desse relacionamento, o que pretende dar continuidade a esse relacionamento. Então, é uma condição que existe muito sofrimento, tá, Oswaldo? Muito sofrimento, principalmente dos rapazes, né? As meninas, como elas se entregam mais para terapia, elas conversam mais com as amigas, existe um desabafo, vamos dizer, tá? Então, não tem uma pressão interna como os rapazes têm, né? E são rapazes extremamente sensíveis, né? Que estão querendo uma mudança, mas não sabem por onde começar. Interessante. Isso que você está falando agora, aí me remeteu a pensar de que como é importante, independente de estar como se fosse assim puxando a sardinha para o lado das terapias, não é esse sentido, mas eu tenho falado muito nessas questões dos relacionamentos, que até então não estava levando essa questão geracional em conta, e vou passar a pensar pela sua provocação, né, com o que você trouxe, mas a importância de que, para que haja o mundo do relacionamento do casal, para que exista um casal, independente se vou me relacionar com parceiro ou com parceira, que haja um processo de individualização, que a gente consiga se entender como pessoa, né? Até para chegar a um ponto de algo que a gente em comum viu hoje, né? Participamos juntos de uma aula, essa coisa do que eu tenho, o que eu busco do outro, mas também o que eu tenho para oferecer de diferente disso, né? Então, para eu entender o que eu tenho para oferecer, as minhas também boas habilidades, eu preciso ter uma compreensão de tentar trazer tentar tangibilizar
esse lado sensível que você está identificando, né? Como é que eu consigo tangibilizar isso para poder entender como é que eu sou, para saber o que eu tenho para oferecer e o que eu busco na relação. Porque senão sempre fica uma coisa mais crítica, né? Porque tem essa diferença, eu acho, nesse período, quando eu fiz o pensamento na primeira parte que eu falei sobre levar isso para o aspecto geracional, tem uma diferença lá, né, nos meninos e meninas que chegaram na adolescência nessa fase da vida, na virada do século XX para o Um XXI. século. Isso. E o que se esperava eram coisas muito diferentes. E talvez para o masculino foi mais frustrante, porque tinha uma expectativa de que tudo ia se resolver maravilhosamente a partir dessa geração. E com todo o aparato tecnológico que o mundo virtual estava trazendo, né? E não levou muito tempo para a gente tomar uma porrada. 21 anos depois, 20 anos depois, a gente tomou ainda mais uma trombada, que foi a pandemia, né? Foi uma Sim. trombada, mas isso já foi um outro reflexo. Mas eu só me lembrei disso, né? Como você está tocando numa coisa, como é importante essa busca da individualização através dos processos para poder tangibilizar essa forte sensibilidade para que possa chegar a 4, 5 anos depois a encontrar um bom caminho, né? Pela transformação pessoal e aí sim poder viver relações, seja no âmbito amoroso ou como você disse, em relações de um modo geral, em que a gente esteja se vendo, né? Que a gente esteja vendo coisas mais concretas e não só desse mundo que o lado virtual trouxe também como uma possibilidade de você estar se relacionando só dentro desse mundo, né? Não com as pessoas. Tem um ganho que a geração consegue entender como um ganho maior do que a gente consegue ver, mas tem algo que se perde, que é essa necessidade que é humana de relacionar-se, né? Sim. Relacionar-se com todas as coisas, né? Inclusive com Tato. pegar, com toque. Exato. É, exato. E a gente percebe que eles estão, todos os dois lados, tanto masculino quanto feminino, eles estão procurando algo, mas eles não estão conseguindo achar, né? Porque também tem toda uma, querendo ou não, eles também receberam algumas informações, eu brinco entre aspas, arcaicas, né? Do príncipe encantado e da princesa maravilhosa, né? Querendo ou não, isso está incrustado na memória celular da humanidade, né? Uhum. Então, o que acontece? Ele sonha com uma princesa e a princesa é só um príncipe, é só um ser humano, Uhum. né? Um ser humano que ainda não conhece a sua individualidade totalmente, né? Onde as meninas, pela educação ou pelo desenrolar da vida, elas têm uma possibilidade maior de se perceberem, Uhum. enquanto que eles não. E o que é muito sofrido para eles é que, inclusive no mercado de trabalho, a mulher está se esparramando Uhum. e eles também estão ameaçados nesse sentido, né? Então, essas relações elas vão se diluindo em todos os setores da vida desses jovens, né? Que é uma confusão enorme e, ao mesmo tempo, eles não percebem que a conexão do virtual é importantíssima. Nós estamos aqui por conta disso. Mas que, como você falou, o tato, a pele, o olhar, né? Às vezes eu estou num café e eu vejo um rapaz olhando para uma moça e ela lá com o celular. E às vezes o vice-versa. Eu falo assim, nossa, dá vontade de cutucar. Eu falo assim, olha, ele está dando tá flertando com você. Nosso tempo é flerte. Está flertando com você. Sai do celular, não é? Mas lógico que as conexões deles são diferentes hoje, né? A proximidade deles é completamente diferente. Mas sempre estão distantes, ou a maioria das vezes estão distantes, sem perceber o entorno deles, né?
E é nesse sentido, não só como um casal, um relacionamento amoroso, mas como amizades, como relacionamentos profissionais, como relacionamentos de grupos, enfim, coisas onde poderia existir mais proximidade e mais vínculo. Então, por exemplo, eu tenho clientes um pouco mais velhos, onde eles ainda têm aqueles amigos lá da escola, lá do colégio e tudo mais. E hoje a grande maioria não tem contato nenhum com ninguém, né? Nessa faixa de idade, na grande maioria. E isso tudo está se perdendo, né, Oswaldo? Que é muito triste, porque já estamos num mundo tão agitado e se ele não percebe o seu papel no mundo, qualquer um deles, o masculino ou o feminino, mas mais o masculino, fica mais difícil de viver melhor, de ser mais feliz, de criar um grupo onde ele possa se manifestar amorosamente, né? E você tem visto, Terezinha, dentro do teu trabalho, que, pelo que eu entendi lá no início, que hora que você estava falando, eu fui tão diretamente pensando nessa coisa geracional, então quero ecoar aqui para ver se eu entendi direito. Você tem percebido no teu trabalho que, óbvio, embora a busca ainda seja na conta que você fez, mais ou menos 80% feminina, 20% masculina, mas você tem visto que dentro do processo, aqueles que buscam essa compreensão, tanto homens quanto mulheres, conseguem dar um passo na direção desse encontro da gente como seres não virtuais apenas? Você tem visto isso acontecer em vários âmbitos ou é uma coisa que ainda não dá para dizer que é perceptível assim? Olha, eu vejo, eu sinto pelo processo que eu trabalho com esses jovens, que alguns têm uma disponibilidade maior para ir ao encontro e ao encontro nem do outro, mas de si mesmo. Então, quando ele se reconhece, ele faz esse movimento e vai ao encontro e muitas vezes dá muito certo, né? Só que é uma idade que ainda está procurando uma série de coisas, não está pensando em coisas tão sérias, né? Mas já está no movimento. Agora, tem alguns que não, eles não aguentam o processo. Por quê? Porque, como a nossa amiga Gláucia diz, criar consciência dói, né? Desenvolver a consciência dói. Então, não é todo jovem que aguenta, né? As meninas também não aguentam, não é só o rapaz, a menina também. Então, eu vejo que para alguns tem dado muito resultado, e para outros ainda vai ter que acontecer um pouco mais, pensar um pouco mais, para poder falar, não, vou investir em mim mesmo, né? Porque é o investimento em si primeiro, né? Então, é muito bom a gente perceber que alguns dão continuidade ao processo e outros ainda não estão prontos, né? Mas eu acredito que apesar dessa porcentagem tão desfavorável, vamos dizer, eu acredito que os rapazes podem começar a se entregar mais para os seus processos, tá? Porque também é uma geração que, de alguma maneira, ela não foi treinada a sentir e a manifestar os seus sentimentos, mas, ao mesmo tempo, também lhe foi permitido perceber que pode se manifestar, né? Não precisa ficar engolindo e pode fazer um pouco diferente do que outras gerações fizeram, com certeza. Interessante. Eu acho que fica também, né, Terezinha, um, na tua fala, assim, uma lembrança que, independente do trabalho terapêutico em si, essa possibilidade nos outros âmbitos, né, que às vezes você está também encontrando
cliente no âmbito do lado profissional e às vezes num outro contexto, de poder também trazer essa orientação no sentido de quando cabe, né, no trabalho que está sendo feito, de que possa se perceber os ganhos que tem dessa busca interna, né? O que eu sinto que também, de uma certa maneira, a abertura para muita informação trouxe, que é uma coisa positiva, né? O fato de que não é muito difícil você encontrar diferentes autores que falam de como esses processos acontecem internamente, né? Os avanços de tanta informação bacana, tudo bem, sempre tem muito lixo junto, mas hoje também, se a gente souber buscar, tem muita coisa legal, muitos autores que estão trazendo a importância e a força que tem os processos pessoais na transformação neurofisiológica, assim, que vai trazendo aspectos que a gente pode vamos dizer assim, cuidar da gente, além dos processos mesmo de terapêuticos ou químicos, né, dos remédios e tudo mais. Como essa descoberta interna das nossas sensações, daquilo que como a gente se movimenta não só pelo pensamento, mas também por aquilo que a gente sente, como é importante tomar contato com isso. Eu vejo, assim, em alguns ambientes, que não no trabalho terapêutico em si, mas à medida que você consegue passar essas informações, dá para fazer links com muita informação que tem, que se você for para 20 anos atrás, não existia tanta informação assim disponível. Então, eu acho que isso abre um espaço para por exemplo, essa coisa que eu imediatamente pensei, é um estudo que aconteceu na Espanha, né? Mostrando as diferentes fases da vida, como tem uma marcação forte, assim como já existia o conhecimento de que tudo que a gente viveu dos 0 aos 6, 8 anos é uma marca importante na nossa vida, naquilo que a gente viveu, que aprendeu com os nossos pais, ou as pessoas que cuidaram da gente. Na adolescência tem um retorno para em alguns pontos, e a marcação de compreensão de um aspecto, um traço meio comum, está no que a geração viveu naquela década, né? Mais ou menos, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, para ir um pouco mais para trás, na década de 70, que a gente vivia, pensando no Brasil aqui, né? Um processo muito duro, de que nada podia, né? Assim, não podia nem falar muita coisa. Eu lembro de ter ido, imagina, falar um negócio aqui que quem for mais jovem vai achar. Mas era interessante, também não aconteceu há tanto tempo atrás. Estamos falando lá final dos anos 70, e numa peça onde estava o Enfio, né? Que era uma personagem importante, no teatro Ruth Cardoso, que também era uma outra personagem importante. No meio ele parou a peça e convidou todo mundo para levantar, o teatro estava lotado, e ele falou: quero que vocês acompanhem a gente aqui. Democracia. Metade do teatro não acompanhou, por receio, não falou a palavra democracia. Imagina, essa geração tem um traço. Já a geração dos 80 tem um traço totalmente diferente, que foi onde tudo podia tudo abriu. Também, né? Quando se abriu, e aí tudo era possível. Então, eu lembro lá as coisas, se você pegar na cultura, na música, né? Então, esse é um traço que fica um traço na personalidade. É isso que eu estou dizendo, quando você olha lá para essa transformação dos anos 2000, também tinha uma coisa que, no final, era para uma expansão e talvez trouxe uma retração, por conta de uma expectativa que não se concretizou. Isso agora, estou falando de uma aferição pessoal que necessita uma mergulhadinha para entender melhor isso, porque você que fez a provocação e eu estou tentando trazer essa questão. Então, eu acho que um ganho
disso tudo é o fato de que, se você pensar no que eu estou dizendo, 70, 80, o nível de informação era infinitamente menor do que existe hoje, né? Então, estou falando de coisas boas. Aí se a gente já logo vai falar, mas também tem muita porcaria, também aí é difícil, né? Mas é possível você buscar boas informações e obtê-las, né? E que dá para entender um pouco mais. E nesse caminho só, eu estou dizendo, de entender o quão importante é a gente entender que aquilo que a gente sente, por mais que a gente não leve em consideração, é um motor do nosso movimento na vida, né? E entre o que a gente sente e o que a gente pensa tem uma coisa muito veloz, mas ela acontece não primeiro aqui, depois na sensação, é o contrário, embora isso venha numa velocidade muito grande. Então, eu acho que pesquisar sobre isso para perceber essa importância talvez faça sentido abrir-se a essa busca individual, né, de individualização dentro de si, melhor dizendo, não quis dizer individualização, uma busca de interiorizar a percepção que talvez ajude nesse sentido de, percebendo a importância disso, e isso ganha uma flexibilidade melhor, que parece, pelo exemplo que você deu, quando você vê aquelas pessoas que se abrem para isso, uma transformação muito grande em um espaço rápido de vida, né? 4, 5 anos. Quando a gente pensava em processos terapêuticos que levava 20, 25 anos para acontecer, alguma coisa. Então, é um espaço curto de tempo, né? Então, por isso que eu te falei, eu tinha certeza que era uma boa provocação, não tinha ideia de você ter cravado nessa questão da idade, né? Mas é algo a se a levar em consideração, e aí que vai para uma coisa talvez maior também que você traz, da importância dessa busca da gente retornar a importância do contato mesmo entre as pessoas, né? Contato olho no olho, contato pele na pele, né? Contato, todo tipo de proximidade, né? Porque mesmo nós, enquanto terapeutas, né, Oswaldo, a gente vai ficando tanto no online, porque a pessoa mora em outro país, em outro lugar e tudo mais. Lógico que tem um resultado fantástico, né? Mas a gente sente falta, né, daquele cliente que vem, né? Então, hoje, a gente trabalha muito mais online do que no presencial, né? Tenho clientes presenciais, mas o online, de um lado, facilitou, de outro lado, distanciou, né? Então, é esse antagonismo, né, que o mundo virtual traz para a gente. E é nesse antagonismo que eles ficam perdidos, muito perdidos, né? Então, a minha condição de mostrar o caminho no processo terapêutico é de realmente perceber o quanto que ele tem valor, o quanto que ele tem sentimentos verdadeiros e que são sentimentos normais e naturais. Entendi. Porque é muito comum, por exemplo, o cliente, os meninos principalmente, eles trazem uma condição assim, mas eu não posso sentir tal coisa, eu fico com vergonha de falar isso para você. Não como terapeuta ou mulher, né? No sentido de esse sentimento, será que é normal de um ser humano ter, né? Então, eles vão para este lugar de poder sentir e perceber que é normal e natural, né? E que essa conexão pode ser feita, né? Eu sinto, penso, devolvo e atuo no mundo, né? Que é assim que a gente sai da adolescência, né? E eles estão no finzinho da adolescência, 28 anos, tem só 4 anos que saiu da adolescência. Então, esse processo é sofrido, mas quando investe, é muito lindo, é muito lindo. Tanto para os rapazes quanto para as meninas, tá? Então, eu fico muito feliz de poder atender esses jovens e fico muito feliz de poder perceber que existe um quadro de jovens
que estão procurando muita coisa. E que a internet possibilita, desde que seja Sim. filtrado, né? Então, na filtragem do conteúdo que a internet mostra, a gente pode perceber que o caminho é bem luminoso, né? Tem um caminho aí que pode ser percorrido com segurança, né? E bom, acho legal. Ficou uma super dica aí para todo mundo de que tem luz no fim do túnel, nessa história toda, e tem também um processo que, como você está também marcando, né, esse período, né, é interessante pensar que isso tudo também vai se acalmando ou diminuindo um pouco a intensidade à medida que o tempo vai passando, e quão bom é o fato de que se alguém começa a olhar para isso antes, né, no começo desse período que você está cravando, como isso pode trazer resultados de antecipar um pouco essa abertura para a vida, porque a vida é esse campo, como você explicou, né, essa fluidez interna no final das contas, a vida adulta é assim, né? É um movimento eterno, né? Um Exatamente. movimento eterno. E eu, particularmente, eu fico muito feliz de trabalhar com esses jovens, porque eu falo, nossa, que oportunidade que eles estão tendo de poder se organizar, né, com antecedência, e não aos 50 anos, né? Que também dá tempo, Sim. tudo dá tempo. Sim. Mas a estrutura, a montagem, o caminho que ele vai trilhar é muito mais sólido e muito mais consciente, né? Então, eu fico muito feliz de trabalhar com esses jovens. Eu amo trabalhar com esses jovens. Que bom, que bom. Fico contente de ouvir isso. Acho que é uma fala bacana. Lógico que nunca é tarde para as mudanças, mas quando elas começam a funcionar, a gente se trabalhar antes, é melhor, né? Fica menos pesado, tem menos história também para dar conta, né? É E, verdade. mas legal, acho que fica assim, Terezinha, uma boa mensagem do teu próprio conhecimento, né? De dizer é possível a gente perceber como os resultados vêm através desse encontro interno, né, da gente, para poder realmente formar as relações de um modo geral na vida, e ela tem que começar por aí mesmo, né? Tem que começar pelo fato da gente entender qual é o nosso lugar e o nosso papel nesse caminho, o que a gente tem para oferecer para trocar com a vida, e também é uma forma da gente não se excluir, né? Pensando nos três grandes princípios das relações, os equilíbrios de troca, os nossos lugares, né? A gente está num lugar adequado dentro do contexto que a gente vive, também é um outro princípio, e o princípio de a gente se incluir, quer dizer, de pertencer. Isso é uma coisa humana também, a gente tem essa necessidade. E além de pertencer ao mundo mais virtual, a gente também lembrar que a gente precisa pertencer ao mundo, mesmo sendo um mundo mais líquido hoje, né, com as relações, mas que a gente também dê oportunidade a que essas relações sejam mais vividas com outra intensidade, além da intensidade virtual. Eu acho que são boas reflexões, bons pensamentos para a gente ficar. Gosto muito disso, de que a ideia de todos esses encontros, Terezinha, no início, que foi uma coisa que brotou assim aqui dentro do Instituto. Eu estou muito conectado com essa coisa da gente fazer coisas diferentes esse ano, para abrir um espaço novo a partir de 2025. E a única coisa que para mim era muito clara era que a gente não ia fazer lives para resolver nenhum problema, mas sim para instigar, para a gente pensar e para provocar mesmo outras reflexões, outros pensamentos, e que outros colegas que venham aí na sequência das lives possam trazer também outras reflexões para a gente levar em consideração. Então, não tenho uma ideia fixada, mas mais uma vez
em todos esses encontros que eu participei aqui com os convidados. Vou embora feliz, né, com essa possibilidade da gente ter coisas para refletir um pouco mais e para pensar. Você falou no meio do caminho, por exemplo, dos grupos do masculino. Talvez seja uma coisa... Eu passei o ano inteiro com essa vontade de retomar isso, que a gente fiz isso há uns anos atrás. E talvez agora fiquei com vontade de voltar a fazer isso, não deixar no segundo, terceiro plano que ficou nesse ano, porque tem uma importância até de trazer aspectos do próprio Yang, né? Assim, o Yang mixado com o Yin, na busca no feminino, que talvez encontre nesse novo Yang também a possibilidade da gente ceder espaço para esse outro lado também da própria sensibilidade que faz parte do Yang, tá? Embora a gente, quando olhe isso de uma outra perspectiva, a gente faz uma coisa que seja uma coisa dual só, mas isso tem um tempero de mistura entre aquilo que o Yin, como eu aprendi há muito tempo atrás, e foi uma coisa difícil de entender há quase 40 anos atrás, a história de que dentro do Yin tem um Yang, né? E dentro do Yang tem um Yin. Então, a gente poder se abrir para esses novos olhares e novas formas, e que está na mão das pessoas que estão chegando a fazer essas transformações. Então, vou devolver a palavra para você, porque a gente já está aqui chegando no momento de finalizar, mas não deixando de dizer que fiquei muito feliz por estar com você. Você sabe do meu carinho por você e do carinho da gente aqui do Instituto também por você. E alegre pelo que você provocou, sabe? Gostei muito disso. Estou indo embora meio com uma lição de casa. Quero olhar para essa questão que passou na minha cabeça, de tentar entender melhor o que vem desse aspecto geracional, que não é claro para mim como é o que dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90. E super grato aí da tua participação. E lembrar para todo mundo que a Terezinha é uma craque aí nos assuntos, e vou voltar a palavra com ela. Você é uma craque nesse processo com as pessoas. Você transita em vários lugares, nas diferentes idades, com facilidade, e em diferentes campos sistêmicos, não só da terapia pessoal, mas também trabalhos que eu vi você fazer com pessoas também no mundo corporativo, trazendo o seu tempero e a sua experiência, e muito legal que você esteve aqui conosco hoje. Então, devolvo para você fazer o nosso encerramento, lembrando que eu vou te dar o videozinho para você usar aí do jeito que você quiser, e que esses vídeos têm ficado no canal do YouTube do Instituto, que chama-se Instituto Conexão Sistêmica. Estou deixando todos os vídeos lá para as pessoas que queiram se interessar aí pelo que a gente está fazendo nesses encontros. Com você aí, para finalizar. Bom, em primeiro lugar, eu fico muito, mas muito feliz de ter estado aqui com você. A minha trajetória com o Instituto Conexão Sistêmica, com você, com a Gláucia, é muito antigo. E eu vejo a minha transformação através do momento, a partir do momento que eu comecei a me dedicar junto com vocês na conexão. Então, vários trabalhos que nós fizemos, eu aprendi muito da questão organizacional com você, eu aprendo muito o tempo todo das suas lives e das colocações que o Instituto Conexão coloca para nós. É um instituto que provoca o tempo todo as nossas elaborações. Então, eu sou muito grata por tudo isso e fico muito feliz de poder colaborar com vocês. E eu só quero deixar um grande abraço para você e meu agradecimento. Muito bom, maravilha. E a gente agradece também, tanto Terezinha quanto eu, quem esteve aqui com a gente, e quem vai assistir isso depois no Instagram, e quem tiver a oportunidade de depois ainda assistir lá no canal do YouTube. Eu estou deixando tudo
assim, orgânico, não estou forçando barra de impulsionar nem nada, para deixar um pouco a gente entender como é que as coisas se movimentam, porque eu gostei bastante desse projeto da gente poder conversar assim livremente e trazer os nossos bons pensamentos. Muito obrigado, agradeço a todo mundo que esteve aqui com a gente, quem vai assistir depois, e seguimos com outras lives, e todas as semanas, tem sido as quartas-feiras nos últimos meses, amanhã será uma quarta-feira que teremos também, encontros que a gente chama de aula aqui, porque a gente, tudo vira aula, né? Mas as nossas palestras a respeito das temáticas das relações de um modo geral e sempre trazendo algo novo e abrindo espaço para que a gente faça os famosas dinâmicas e os exercícios sistêmicos que sempre ajudam a gente a entender um pouquinho mais, porque ele vai um pouco também nesse caminho da sensação que você trouxe, Terezinha. Então, muito obrigado a todo mundo. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.